Bem, sejam bem-vindos ao vídeo. Esse é um vídeo para falar da parte de função e equação exponencial. Sou o professor Valtécio. Então, vamos lá. Antes de mais nada, falar um pouco esse contexto geral de função, né? Os alunos têm muita dificuldade de entender a diferença de função para equação. Função, minha gente, é quando você tem uma associação entre duas ou mais grandezas. Mas no universo do ensino médio são duas. Não vamos pensar diferente disso nesse momento, não. Então, o que acontece? Você tem uma relação entre velocidade e tempo, entre distância e espaço, entre produtos e preço, entre quantidade vendida e receita. Então, você pode gerar diversos tipos de função. Por exemplo, o preço de uma moto e o ano de uso. Quanto maior a quantidade de anos de uso, menos ela vai ter o preço dela naquele momento. Então, você vai relacionar duas grandezas e pode ou não gerar gráficos. Por que, é que eu digo pode ou não? Porque às vezes são situações que precisaria modelar uma função que, a nível de ensino médio, ok. Os problemas, até que você consegue modelar rapidamente qual o gráfico que a função se associa. Mas às vezes são situações que precisam da regressão linear, uma coisa mais complicada, e não daria para nesse contexto do ensino médio. Então, quando a gente fala de função e equação exponencial, o que acontece? É um tipo de função onde você tem um crescimento muito rápido ou um decrescimento muito rápido de uma grandeza. E essa palavra exponencial indica esse crescimento exponencial, que é uma curva que avança muito rápido. Ela avança muito rápido porque ela tem um sentido de potência. É como se fosse assim, um 2 elevado a x. Então, se você tem uma função 2 elevado a x, você tem 2 elevado a 1 que dá 2. 2 elevado a 2 que dá 4. 2 elevado a 3 que dá 8. 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a 3 dá 8. 2 elevado a 4 dá 16. Quando chegar em 2 elevado a 10, já vai dar 1024. Então, você percebe que de 2 elevado a 1, que é 2, e 2 elevado a 10, que é 1024, já foi um crescimento absurdo, muito rápido. Já sai de 2 para 1000. E aí, esse tipo de crescimento, ele está associado com diversas situações do dia a dia. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aí que está todo mundo falando um negócio de vírus, bactéria, né? Esses micro-organismos, eles têm uma reprodução assexuada. O que significa isso? É a famosa bipartição. Uma célula vira duas, aí depois ela se divide, vira quatro, né? Depois ela se divide de novo, parte ao meio, né? Vamos dizer assim, nasce duas dela, né? E aí você percebe que, por exemplo, se for a cada 2 minutos, com 1 minuto você tem 1000, com 2 minutos você tem duas, com 4 minutos você já tem oito, desculpa, quatro, e com mais 1 minuto você tem 8 células. Então, esse tipo de crescimento aqui é um crescimento exponencial. A gente também fala muito do negócio de juros de cartão de crédito, um crescimento exponencial, que é um crescimento rápido, vertiginoso. Pode também ter uma caída, né, um decrescimento, uma queda, decrescente. É outro tipo de função exponencial. A gente usa muito na parte de decaimento radioativo, negócio de meia-vida, que é um conceito, a pessoa da química trabalha bastante, tá bom? Eu acho que vai ter um problema aqui na lista para talvez abordar nessa parte. Professor, e esse negócio de equação? Olha, quando a gente falar de equação, a gente está buscando pontos específicos daquele gráfico, como se fosse assim, pontos específicos dessa curva. Por exemplo, quando a gente fala de função quadrática, a gente calcula as raízes da equação, é quando você pega a função x ao quadrado menos 4x mais, menos bx mais c igual a zero. Então, você está buscando os pontos onde a função quadrática toca o eixo x, são as chamadas raízes. A função exponencial é a mesma coisa. Você pode buscar o ponto onde ela tocou o eixo, ou você pode buscar um ponto específico do gráfico, se você associar com uma reta, por exemplo. Ou você pode pegar duas funções exponenciais e igualá-las e buscar qual momento as duas se tocam. Que é bem legal isso. Eu vi isso em vários problemas, assim, ó. Como se fosse duas curvas crescentes e tem um ponto onde elas se encontram, onde elas se tocam. E aí eu acho legal o aluno ter esse entendimento, porque as questões hoje, principalmente no nível de Enem, elas todas são questões que abordam alguma coisa do cotidiano, alguma coisa na prática. Não tem mais aquela questão só calcule as raízes, tem isso, né? Então, para lançar o conteúdo, eu trouxe um exemplo aqui de uma situação de laboratório, de pesquisa, e a gente vai ver como é que vai aparecer a exponencial aqui, tá bom? Então, eu vou ler aqui o problema para vocês. Em um laboratório, foi realizado um estudo envolvendo as populações de 2 micro-organismos, A e B. Constatou-se que, após T horas do início do estudo, a quantidade de indivíduos da população do micro-organismo A podia ser estimada, ou seja, foi feito um modelo matemático e percebeu-se que o organismo A vai ser associado à função f de t igual a 8 elevado a 2t.
E o organismo B foi gerado também outro modelo matemático, que é essa outra função, g de t igual a 4 vezes 2t. O que acontece até coloquei aqui uma imagem, é possível estimar após quanto tempo do início desse estudo as populações desses dois micro-organismos, né, terão a mesma quantidade de indivíduos. Então, o que é que eu quero que vocês entendam aí? É como se fosse assim, no início, eles têm uma quantidade diferente de micro-organismos lá naquele experimento, até coloquei aquele negocinho de vidro que eles usam lá no laboratório. E aí, como a gente sabe, os dois modelos matemáticos são duas funções exponenciais crescentes, o que ele quer saber é, uma tem um pouco mais que a outra, mas a outra cresce mais rápido. Por que eu sei que a outra cresce mais rápido, professor? A gente olha para a base. A primeira, que é o f de t igual a 8 elevado a 2t, ela tem a base 8. Na segunda, ela já tem a base 16. Ó. G de t igual a 4 vezes 16 elevado a t. Então, no caso, é como se aqui fosse a f, a de cima, e aqui fosse a g, a de baixo. E aí, a g, mesmo começando com a quantidade menor de micro-organismos, ela vai crescer mais rápido porque ela tem uma base maior. E aí eu quero saber, após quanto tempo do início, né, como se fosse aqui o marco zero, qual vai ser o momento, t horas, onde as duas, aqui está em horas, qual vai ser o momento onde as duas funções vão se encontrar, ou seja, onde elas vão ter a mesma quantidade de organismos. Vou repetir a pergunta, para o aluno acompanhar bem. É possível estimar, após quanto tempo do início desse estudo, as populações desses dois micro-organismos terão a mesma quantidade de vida. Então, como é que você vai calcular esse tempo? Ora, é como se você pedisse assim, ó, qual momento o f é igual ao t? Se as duas vão se encontrar, elas são iguais. E aí você vai pegar a função f, que é a função 8 elevado a 2t, e vai igualar a função g de t, que é 4 vezes 16 elevado a t. Aí eu vou pedir licença agora que eu vou tirar essa imagem aqui da pergunta e vou expandir a minha imagem aqui, que fica bem legal para vocês acompanharem o quadro, viu? Então, ó, eu só ver se eu consigo fixar a minha imagem aqui. Fixou para vocês? Vocês têm que fixar a minha imagem para ficar grande, viu? Senão vai ficar complicado de entender aqui, ó. Então, você tem a função f, a função g, e aí o que vai acontecer é que f é igual a f vai ter que ser igual a g de t. Vamos lá. A função f é 8 elevado a 2t. Professor, 8. pra mim não apareceu, não. Você tem que procurar onde eu estou aparecendo e clicar para fixar a minha imagem. A imagenzinha onde eu estou aparecendo no quadro. Para Peraí. fixar ela na tela. Conseguiu? Achei. Lindão. Beleza. E a função g é 4 vezes 16 elevado a t. Então, ó, aqui é a função f, aqui é a função f, e aqui é a função g. Como eu quero saber em quanto tempo as duas vão ter a mesma quantidade de indivíduos, é como se eu igualasse as duas. Aí o que é que vai acontecer, gente? Observem aqui. Isso é o que a gente chama de equação exponencial. São duas equações exponenciais. Essa função f igualada a essa função g, ela tem uma igualdade. Isso aqui é uma equação exponencial. Como é que eu vou resolver equações exponenciais? Esse é o conteúdo do primeiro ano, né? Como é que você resolve as equações exponenciais? A equação exponencial tem um conceito básico de resolução, que é o quê? É você colocar tudo na mesma base. Pegue essa ideia. Coloque sempre tudo na mesma base. Então, eu tenho que colocar tudo na mesma base. Quando eu digo tudo, é os dois membros, né? Colocar os dois membros, primeiro membro e segundo membro na mesma base. Pois bem, como é que eu vou fazer aqui? O que o aluno tem que ter conhecimento legal é da parte de potência. Ora, 8 é uma potência de 2. 8 é 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 2 elevado a 3 dá 8. 16 também é uma potência de 2. É 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E o 4 também é a potência de 2, que é 2 elevado a 2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar todo mundo na base 2. Olha como é que vai ficar. O 8, eu vou transformar em 2 elevado a 3. Só que tudo isso, ó, o 8zinho vai ficar dentro do parênteses. Tudo isso é elevado a 2t. Tudo isso é elevado a 2t.
O 4 eu vou colocar aqui é 2 elevado a 2. Ó, 4 elevado a 2. Isso aqui todo mundo sabe. E o 16 eu vou transformar em 2 elevado a 4. Só que percebam que ainda tem o tzinho lá no expoente. Por isso que o nome é função exponencial, que está elevada a uma variável. A variável está no expoente. Pronto. Agora eu vou usar os conhecimentos de função, ou de potência. Esses conhecimentos de potência, eu até gravei um vídeo para tratar só da parte de propriedade de potência, potenciação. Você assista lá para revisar. Bem, aqui é aquela propriedade de potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, 3 vezes 2t dá 6t. Aqui eu tenho 2 elevado a 2. Aqui eu tenho outra potência de potência, então eu vou multiplicar aqui 4 vezes t, vai ficar 2 elevado a 4t. Aí tem aquela propriedade que fala de multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então vai ficar 2 mais 4t aqui no expoente, somando. E aqui eu só vou repetir. E por fim, eu vou fazer uma coisa que os alunos adoram, né? Que eu vou cancelar essa base 2 aqui, ó. Eu vou usar apenas o expoente, ó. Então, vai ficar 6t igual a 2 mais 4t. Como esse 4t vem negativo o primeiro membro, vai ficar 6t menos 4t igual a 2. Aqui vai ficar 2t, só subir aqui para não cortar a imagem. 2t, sobrou um 2, 1 aqui do lado. Então, o t vai ficar 2 dividido por 2, 1 hora, né? T igual a 1 hora. Só quero justificar aqui para depois dizer, não, o professor nem falou porque que corta, né? Aqui você pode fazer esse corte aqui das bases, porque a função exponencial é a função injetora, ele pode fazer isso. Pois bem, então você está vendo o seguinte, que após 1 hora do início do experimento, a quantidade de micro-organismos, bactérias, eu não sei qual é o micro-organismo do problema, se igualou, se eles tivessem uma quantidade comum, se tem a mesma quantidade. E aí a gente entende que você tem duas funções exponenciais. Como eu quero esse momento onde elas têm a mesma quantidade, eu igualei as duas funções, aí gerou uma equação exponencial, que é exatamente isso aqui, onde para resolver a equação exponencial eu preciso colocar todos os membros na mesma base. Então, eu coloquei, ó, potência, 8 é uma potência de 2, coloquei na base 2. 4 é uma potência de 2, coloquei na base 2. 16 é uma potência de 2, coloquei na base 2. E usei as propriedades de potência. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, ficou 6t. Aqui, ó, potência de potência, multipliquei os expoentes aqui, ó, 4t. Aqui tem uma multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, somando 2 com 4, ó, ficou 2 mais 4t. Como está na mesma base, que esse era o meu objetivo, aí eu posso usar apenas os expoentes. Então, ficou 6t igual a 2 mais 4t. Trouxe o 4t para o primeiro membro negativo, né? Então, vai subtrair aqui. Vai ficar 2t igual a 2t igual a 1 hora. 1 hora o tempo necessário para os dois micro-organismos se igualarem. Agora,